Segundo a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de humanização é o envelhecimento de sua população, o que reflete uma melhoria das condições de vida. De acordo com projeções do Fundo de Populações da ONU, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para um idoso a cada 5 pessoas por volta de 2050. Ainda segundo a ONU, em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos em todo o mundo. Como se sabe, o crescimento da população mais velha, da quantidade de idosos, está relacionado diretamente a 2 fatores fundamentais. O primeiro é a questão da qualidade de vida que as políticas públicas em diversos países do mundo, tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos, essas políticas públicas elas acabam gerando a possibilidade de haver um alongamento da vida, na média de vida das pessoas, né? E isso vai tornando gradativamente a população mais velha, a quantidade de idosos vai crescendo sempre. Os idosos, pessoas com mais de 60 anos, somam 23,5 milhões de brasileiros, mais que o dobro registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 10,7 milhões de pessoas. Em 2011, o grupo havia aumentado 7,6%, ou seja, mais de 1,8 milhão de idosos. O outro fator fundamental para isso é a baixa taxa de fecundidade que se tem hoje no mundo. E tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos, essa taxa de fecundidade é muito baixa. O Brasil tem 1,5 de taxa de fecundidade, que é considerado uma taxa de país de primeiro mundo, de país desenvolvido. Segundo os dados coletados no censo de 2010, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que concentra o maior número de idosos. A cidade gaúcha com maior concentração de anciãos é Coqueiro Baixo, com 29,38% de sua população com idade acima de 60 anos. As regiões Sul e Sudeste são as mais envelhecidas do país. Em contrapartida, a região Norte do Brasil ainda concentra o maior número de crianças e jovens. A população idosa chegava a 4,6% nos estados da região Norte no último censo. Pois é, num primeiro momento, o primeiro impacto do crescimento dessa população mais idosa é encontrar um ambiente social inadequado para essa condição. Então você tem poucos equipamentos sociais, como por exemplo praças, locais públicos, locais de diversão insuficientes, né? Questões de segurança pública que diz respeito à terceira idade, a necessidade da segurança pública para garantir aos velhos o trânsito, o caminhar, né, o uso de bicicletas, coisas dessa natureza, coisas do dia a dia, do cotidiano, que são necessárias, são equipamentos sociais. Na área de saúde, você tem também uma demanda diferenciada, porque na medida em que a população mais velha vai se tornando cada vez mais numerosa, você precisa de dar espaço na saúde pública ao atendimento dessas pessoas, né? Para que elas possam ter uma vida, porque não adianta só ter vida longa, precisa ter vida de qualidade, né? Então é necessário que os governantes, mas não só os governantes, é necessário que nós, da sociedade civil organizada, né, a igreja, os partidos políticos, os sindicatos, as associações da terceira idade, etc., todos nós nos mobilizemos politicamente para pressionar os governos a melhorarem essa dimensão da vida social brasileira, porque nós precisamos disso. O Brasil precisa de caminhar muito na direção de políticas públicas que favoreçam as pessoas na faixa da terceira idade. A questão de envelhecer de forma saudável vem desde das nossas fases anteriores, né? Quando você leva uma vida mais saudável, já desde a infância, da adolescência, da fase adulta,
consequentemente, a sua velhice tende a ser mais saudável, né? A forma como cada um percebe essa fase de vida e vive em si é muito particular, né? Então, assim, o que normalmente a medicina, a psicologia, ela traz, né, como conhecimento, que é você cuidar da sua saúde desde cedo. É você se planejar para essa nova fase, porque nós acreditamos que todos passaremos por essa fase da vida, né? Então, primeiro grande significado, assim, a primeira é a aceitação, né? Você aceitar que você está entrando nessa fase. Quanto melhor você aceitar esse período e se planejar para esse período, mais saudável vai ser. Então, você cuidar da sua vida psíquica, emocional. Como é que nós podemos cuidar, né? Fazendo atividades físicas, levando uma vida mais leve, uma alimentação mais saudável, mantendo uma vida social ativa, porque quando a mente ela está ativa, você também, né, ativa o seu sistema imunológico. Então, consequentemente, isso traz benefícios para o idoso. O artigo Olhares e Aproximações, da jornalista Sheila dos Santos e Ofélia Torre Morales, sobre a cultura dos povos indígenas, aponta a oralidade dos mais velhos como sendo muito importante para que se garanta a memória e a história de seu povo e se preserve a sua identidade cultural. O relacionamento entre jovens e idosos é o respeito mútuo. Conhecimentos novos e antigos são postos em comum na dinâmica do dia a dia. Entre os guaranis, a partir dos 40 anos, uma pessoa já é considerada idosa por ter acumulado conhecimento e, assim, já pode aconselhar e orientar em caso de ser solicitado para essa tarefa. Os idosos guaranis são especiais porque são considerados fios condutores da cultura, da língua e dos costumes de seu povo. Os índios, né, têm todo um sentido de ancestralidade, onde se respeita o mais velho. Então, há aspectos culturais que influenciam nesse sentido. Na nossa sociedade, a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira, ela é uma sociedade de formação católica, mas que até os anos 40, 50 era muito fortemente católica, mas hoje já não é mais, né? Então, nós temos uma uma diversidade religiosa muito grande, e existe também uma diversidade cultural muito grande, né? Enfim, é uma sociedade muito plural. Então, nesse sentido, ela não conseguiu incorporar, digamos assim, fixar valores tão tradicionais. Também nós somos uma sociedade nova, um país novo em relação a outros países como o Japão, e coisa que o vale, que é coisa de 2, 3 mil anos, né? É uma nação muito nova para poder adquirir essas dimensões do respeito pelo mais velho. Mas numa sociedade em que o capital está no centro, há também a realidade do abandono dos idosos. Quantas vezes se descartam os idosos com atitudes de abandono, que são uma verdadeira eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte, que tanto faz mal ao nosso mundo. Descartam-se as crianças, descartam-se os jovens porque não têm trabalho, descartam-se os idosos, sob o pretexto de manter um sistema econômico equilibrado, no centro do qual não está a pessoa humana, mas o dinheiro. Todos nós somos chamados a combater a venenosa cultura do descarte. Papa Francisco. Deus se imprimiu. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Existe em nós algo de espiritual que não morre. Saímos de Deus, atravessamos esse mundo e o nosso destino último é Deus. Até esse corpo que a terra vai comer, vai ressuscitar. Então nós somos, no contexto da criação, né, alguma coisa de extraordinária que reflete Deus. E ao mesmo tempo, no contexto da criação, nós somos colocados como senhores da criação. Não é isso? Quando Deus criou tudo, é que criou o homem depois e colocou tudo nas mãos do homem. Não colocou na mão nem do macaco, nem do gato, nem do cachorro, nem do leão, não. Colocou na mão do homem, criado a sua imagem e semelhança. Não é isso?
Isso é importantíssimo que a gente tenha, não é? Que ou criança, ou ainda vida em desenvolvimento no ventre da mãe, ou jovem, adolescente, ou já pessoa formada, adulta, o velhinho, aquele que tem no palácio bonito, aquele que tem uma casa digna, ou que estão numa casa pobre, jogado na estrada, é pessoa humana, é gente, não é coisa nem é bicho, é imagem e semelhança de Deus. De modo particular, a velhice é um tempo de graça, no qual o Senhor nos revela a sua chamada. Chama-nos a guardar e a transmitir a fé. Chama-nos a rezar, especialmente a interceder. Chama-nos a ser solidários com os necessitados. Os idosos, os avós, têm uma capacidade particular de compreender as situações mais difíceis. Uma grande capacidade. E quando rezam por essas situações, a sua oração é forte, é poderosa. Papa Francisco. Alegre com vocês. Com vocês que vêm aqui me fazer alegria. Graças a Deus. Eu que não tive filho, casei, não tive filho, mas criei uma porção. Agora tenho a Joelma e tenho a netinha, Bianca. Porque eu criei Joelma. Joelma que cortei o umbigo. Porque os outros já morreram, já foi pro Rio, já me deixou aqui, né? Então não sei da vida deles. Agora de Joelma, eu sei, que casou-se e viveu, tá na casa dela, tá na minha. Mas eu ganhei o marido que trouxe, novinha, para botar o umbigo. Eu sei de Joelma, que eu cortei o umbigo. De Joelma eu criei. Eu criei botando na escola, botando na igreja, primeiramente, fazendo primeira comunhão. O pai e a mãe que elas conhecem, que ele conhece sou eu. Eu o pai, eu a mãe e Nelson o pai. Aí eu criei com carinho, com amor, que parecia que eu tinha tido eles. Joma vem, dorme aqui mais eu às vezes, tem casa, casou-se, tem casa, dorme aqui mais eu às vezes, quando fim de semana ela está aqui mais eu. Foi um presente de Deus que Deus me deu. Ainda hoje eu disse, quem deu o Joel foi Deus que me deu. Para cuidar da senhora? Para cuidar de mim, porque eu não tive filho. E a filhinha dela, se você ver a filhinha dela, Ave Maria, Bianca é saída. A Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de Aracaju representa companhia e cuidado para a Dona Regina e para outras tantas dezenas de idosos da região. Lena, vem essa, Angélica, vem aqui me ver, porque o Divino Espírito Santo é aqui, né? Elas vêm me ver, às vezes me levam para a igreja, eu vou para a igreja também, a minha filha me leva também. Então a igreja está fazendo muito, não só conscientizando, mas a igreja tem toda uma pastoral, com pessoas, não é? Até de jovens mesmo, né? Depois pessoas adultas ainda com boa idade e tal, cuidando dos idosos, não é isso? Essa pastoral, ela carrega dentro dela dois aspectos fundamentais. O aspecto social, que é exatamente, não é? Levar os idosos a estar juntos, a fazer alguns cursos juntos, a fazerem festas juntos, né? Eu já participei de festas aqui, estava fazendo visita pastoral com o bispo, e um dos momentos que eu passo é com os idosos mesmo, né? Naquele era tempo junino, e me deram ali um espaço junino, né? Eu falei um pouquinho com eles, depois sentei e estava aquela senhora de idade, né? Mas com as bochechas toda pintada de batom, os lábios, né? Aquele vestido de chita, não é? E antes de começar o forró bodó mesmo, né? Na segunda idade, dançarem, brincarem ali, não é? Estava lá um espaço para declamação de poesias, contar história, piada, que coisa bonita, não é? E muitos deles me disseram, olha, a gente fica naquele anseio que chega esse dia, que é um dia que a gente pode estar junto, em sociedade, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente tem uma palestra, que a gente tem alguém que escuta a gente, que a gente tem alguém que canta, brinca com a gente, né? O outro aspecto é o aspecto também do cultivo do coração, do sentido da vida na velhice. Tem um sentido
O velho leva uma riqueza impressionante. O velho tem todo, o velho que eu digo aqui, o ancião, vou dizer velho, tem uma experiência, muitos deles têm uma juventude de alma que muito jovem não tem aí. Uma experiência, uma lucidez, parece que não, que está por ali, não está sabendo de tudo, né? Então, é interessante verdadeiramente como a igreja vai vendo tudo isso, acompanhando, depois conversando muitas vezes com as pessoas que deveriam cuidar deles ou não cuidam, ou que cuide, a gente ajudando para que cuide melhor e dando a eles o sentido da velhice, né? Então, ser líder é fazer visitas, nós somos preparadas para saber visitar, conviver, orientar, encaminhar o idoso. Porque a gente não faz papel de polícia e nem faz papel assim, vamos supor, de um tutor. Não, a gente encaminha a família, orienta, explica tudo direitinho, mas a gente não resolve, a gente só faz orientar. Tem época que eles querem uma coisa, tem época que eles querem outra. Então agora no momento eles gostam mais de passear, de fazer atividade física. E no passado faziam mais trabalhos, viviam muito juntos, sabe? Mas agora a opção é essa, passear e fazer atividade física. Aí quando tem passeio é maravilhoso. Então, lá na pastoral a gente tem aquele pessoalzinho que faz aqueles trabalhinhos, sabe? Que é fuxico, a gente vai fazendo pintura também, eles fazem alguns. Agora, recentemente, uma faleceu, que era professora de lá, sabe? Ela faleceu. Mas esses hoje que ainda continua fazendo só a costura, só fazendo fuxiquinho para fazer as almofadas, sabe? Então, vejo assim, vejo como está, se ficou doente, se caiu, tá entendendo? As vacinas se estão em dias, então tem aquele cuidadozinho, a água, pergunto, fico assim conversando um pouco, uma tardezinha assim conversando com elas, que é importante, né? Porque você viu o que Dona Regina falou, ela fica feliz, né? Ela só não falou doença hominítica da Eucaristia, eu dou a Eucaristia a ela. Então eu fico assim atenta a todos os meus idosos, então eu acompanho direitinho. Se é Natal em família, então vem uma das casas, é a casa dela, tá entendendo? São a casa deles. Aí se tem via sacra, uma das casas tem que ser a casa dela, tá entendendo? Aí tudo que passa assim na igreja, eu estou acompanhando e passando para ela. E eles também, eles passam da vida deles pra gente. É um aprendizado, né, mulher? Também, quando a gente faz a capacitação, não interrompendo ela, a gente faz a capacitação, as visitas são de preferência aqueles idosos de onde você convive, no caso, da mesma rua, porque eles depositam confiança, porque a gente não pode levar uma pessoa para visitar em outro bairro, em outra rua, porque a família, os que moram com a família não aceitam e o próprio idoso fica desconfiado. Aí a gente sabe muitas coisas da vida deles. O material é assim, o material vem de Curitiba, que é a sede nacional. O material que vem é esse livro, que é o acompanhamento domiciliar deles. Nele consta, nele consta, aqui, tem 10 perguntas. Aí as perguntas se ele faz atividade física, se toma líquido, no caso do líquido, é beber água, não é só água, pode ser um suco, um leite, contanto que seja líquido. Se é dependente, que tipo de dependência, se tem incontinência urinária. As vacinas principalmente. Tem um manual que orienta como é que se deve fazer a visita. O manual vem esses dois, que eles recebem. Agora, para mim, vem uma folha que é a FADOP, que é realizada mensalmente. Aí quem faz é a coordenadora paroquial, que agora é outra pessoa, né? Ela faz esse levantamento aqui, ó. Aí me entrega a folha, a FADOP, e eu envio para Curitiba. Aí nesse envio vão todos, não só daqui da paróquia, como toda a paróquia que tem a pastoral da pessoa idosa. Aí vai registrado quantos idosos são visitados, quantas famílias foram visitadas, quantos caíram, se foram hospitalizados.
quem deseja ser líder, que não é um trabalho voluntário, não é obrigatório, então a gente faz aquela reunião, participa primeiro ao padre, se ele consente, se ele aceita, que seja aquele pessoal capacitado na paróquia para visitar os idosos. E o objetivo principal da Pastoral da Pessoa Idosa é a visita domiciliar. E o elo entre a família e o idoso. Tem paróquia que tem as duas, tem a visita e tem o lazer. Aí, como eu disse antes, eles só querem passear e atividade física. A yoga, ginástica, dança. A igreja é perita em humanidade. E a igreja, então, tem ajudado, como eu disse. E a pastoral está difundida por aí afora e a gente está ampliando cada vez mais nas paróquias, não é? A partir do povo, né? Ampliando a pastoral para o cuidado com os anciãos, com os velhos. Né? Mas nem sempre o idoso, o avô, a avó, tem uma família que o possa acolher. E então são bem-vindas as casas para os idosos, contanto que sejam verdadeiramente casas e não prisões. E sejam para os idosos, não para servir os interesses de outra pessoa qualquer. Imagina quantos desses anciãos são o porto seguro da família. Que é mesmo jogado lá num canto, quem recebe o dinheiro dele muitas vezes é a família, e vão ajudar aí os netos, os filhos, a família, né? Vem até sustentar em período de crise como essa daqui. Eles captam o amor, o afeto, a atenção, o cuidado com ele, não é? Eles captam, eles sentem aquela alegria, aquela felicidade. Quantas vezes, por uma bobagem, Deus lhe pague, meu filho, que Deus lhe abençoe, que Ele seja para você bênção, graça. Quantas vezes a gente ouve isso, para nós uma bobagemzinha que a gente fez, aquela bobagem que fizemos por amor àquele idoso, por amor a Ele que é Jesus naquela cruz da idade. E a resposta de Deus vem pelos olhar, pelo sorriso, pelos lábios, por uma frase que Ele disse. Assim, até o sentimento de abandono já é difícil para quem é mais novo, quanto quem dirá para um idoso, né? Porque ele acredita que ele contribuiu a vida toda para o bem-estar da família, dos filhos, se dedicou, fez tudo que ele podia fazer e na fase que normalmente eles mais precisam dos filhos, dos netos, é a fase que a maioria se sente solitário. Porque os filhos estão trabalhando, os netos têm as suas atividades, então nem todo mundo tem aquele tempo que ele gostaria que tivesse, né? Que dedicasse para ele. Então, para as famílias, quanto mais amor você der, né? Quanto mais paciência você tiver, quanto mais você compreender esses sentimentos que o idoso ele traz, é estar atento às necessidades que o idoso tem, né? É a questão do cuidar mesmo, porque nós acreditamos que um dia passaremos por isso. Então é se colocar no lugar daquele pai, daquele avô que está naquelas condições limitadas. Só que assim, a gente percebe também, hoje em dia, que o idoso tem uma vida muito ativa, tem muitos avós, muitos pais que estão cuidando de suas famílias, né? Deixaram de trabalhar, deixaram a sua vida laboral, mas que ainda cuidam dos filhos, né? São os provedores da casa. Então, nessas horas, é preciso ter paciência, né? É preciso se colocar no lugar do outro. E o amor, a companhia, né? O carinho é importante nessa fase, né? Compreender essa fase também. Nós precisamos compreender também essa fase. Não só o idoso compreender, mas nós também precisamos compreender a importância dessa fase. Como cristãos e como cidadãos, somos chamados a imaginar, com fantasia e sapiência, os caminhos para enfrentar este desafio. Um povo que não guarda os avós e não os trata bem é um povo que não tem futuro. Por que não tem futuro? Porque perde a memória e se separa de suas próprias raízes. Eu acho que nós precisamos de caminhar em duas direções. A primeira é a educação. A educação é a base de tudo, né? Uma sociedade onde a educação é de qualidade e prepara as pessoas para a vida, né? É uma educação que vai ou deverá redundar num maior respeito pelas pessoas idosas.
isso é o que a gente precisa. O Brasil é um país onde a educação é ineficiente em todos os aspectos que você queira considerar a educação, infelizmente, né? Infelizmente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que nós precisaríamos fazer é a própria igreja dar ainda mais ênfase a esse discurso da dignidade humana, vendo como foco, no caso, o idoso, né? Já que nós estamos saindo de uma sociedade jovem para nos tornarmos uma sociedade de idosos, né? Mas acho que essas duas instituições, a religião e a igreja, a religião, a igreja e o Estado com a questão da educação é fundamental para recuperar essa questão da dignidade. Seria maravilhoso mesmo se todo aquele jovem que a gente convida para ser um líder da pastoral da pessoa idosa aceitasse. Mas a gente não perde a esperança de que um dia eles sejam o maior número de jovens visitando as pessoas idosas do que nós que já somos idosos visitando os idosos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!